Bem-vindos à segunda parte do Direito a Falar. Inês, falávamos na primeira parte sobre as perspectivas de carreira e, de facto, as oportunidades que surgem num momento como este, um momento atribulado e de crise financeira. Como é que se antevê na sua boutique o próximo ano? Com grande preocupação ou, de facto, acreditam que, por terem custos baixos, por terem capacidade técnica, que vão conseguir encontrar trabalho mais barato do ponto de vista do cliente, retirando algum deste trabalho a grandes sociedades com custos fixos mais elevados? Bom, eu perspectivo um ano de 2012 nesta área onde eu trabalho, e pelos maus motivos, como um ano de muito trabalho. Aliás, tem sido um último trimestre de bastante trabalho e antevejo também bastante trabalho para o ano que vem. Julgo que tive a sorte, digamos assim, de poder criar um projeto e pensar um projeto neste cenário, o que é mais fácil, portanto, eu já não tenho que fazer ajustamento neste cenário de sabe à crise, partida que a sua área de prática vai ter uma grande procura. Exatamente, e sei mais ou menos que, de facto, não vai ser uma área, não vai ser um ano onde haja grandes operações ao nível de M&As, etc. E, portanto, eu consigo estruturar, não é reestruturar, é estruturar todo um conjunto de trabalho, já a pensar no que está do lado de lá. E, portanto, o que é que eu tenho sentido? Eu tenho sentido, e é engraçado, eu não tenho sentido, não só na área laboral, mas também ao nível de corporate, uma diminuição substancial nas solicitações que me são feitas pelos clientes. O que eu tenho sentido é uma alteração no tipo de solicitação que me é pedida. Como assim? Aquilo que os clientes querem hoje em dia querem um trabalho de qualidade, ou seja, eles já não querem que eu lhes diga o que vem nos jornais, porque é evidente, ou as notícias legislativas, porque googlando também chegam lá. Eles querem aplicar essas alterações legislativas na sua prática diária. Na minha prática diária. E neste momento, como é que eles olham para esta maior liberalização do mercado de trabalho, para, enfim... Bom, sem dúvida com muitos bons olhos, claro. Sem dúvida com muitos bons olhos. E estão sempre a pensar, e é engraçado também nesta perspectiva de negócio, e por isso é que é muito importante nós, advogados, estarmos dentro do negócio e conhecer o negócio, é essencial, porque estão sempre a pensar mais além. Ainda estamos a discutir uma lei que está longe de ser aprovada e já estamos a pensar e já estamos a discutir e já estamos a debater como é que a vamos implementar, como é que vamos organizar... Sempre muitos clientes a perspectivar no próximo ano um ano de grande reestruturação interna, Muita. Redução de custos, despedimentos naturalmente. Eu acho que a fase dos despedimentos já passou, até porque muitos deles também já não têm dinheiro para despedir. E, portanto, nós estamos na fase de reestruturar. E, por exemplo, a questão agora que se colocava sobre a meia hora a mais de trabalho é uma questão que tem dado imenso trabalho. Porque, de facto, há quem não queira, porque vai pagar mais, porque as máquinas vão estar a funcionar mais tempo e, portanto, a primeira pergunta é: eu tenho que usar esta meia hora? E outros como é que eu vou usar isto se eu tenho elaboração contínua de 24 horas, como é que eu não vou fazer? Portanto, tem sido um trabalho, já tem dado muito trabalho, um desafio giríssimo. Embora ainda não esteja em prática. Já lá está, mas tem sido um desafio muito interessante. Aquilo que eu tenho feito e que quero continuar a implementar e que tem um bocadinho a ver com aquilo que eu falava na primeira parte sobre ter clientes preparados, por exemplo, dar formação aos clientes. Eu a primeira coisa que fiz quando abri esta minha boutique de direito laboral foi dar uma formação aos clientes. E tive alguns comentários de alguns colegas que diziam: mas tu estás a oferecer, é uma formação gratuita, obviamente, tu estás a oferecer informação aos clientes. E é isso que eu quero, porque depois de eu oferecer esta informação, digamos assim, se lhe podemos dizer oferecer informação, o que é que veio do lado de lá? Vêm novas questões, novas realidades, porque, como eu dizia na primeira parte, os clientes não estão parados. Sim, é uma forma de tentar fortalecer a relação que vos liga. Exatamente, porque alerta aos clientes para necessidades que de outra forma eles também não as têm, porque não conhecem. Claro. João, e no teu caso concreto, enfim, também trabalhas em prática individual, como é que os teus clientes olham o ano 2012? É evidente que olham com preocupação, sobretudo aqueles que no fundo faturam bastante e, portanto, vivem de vendas de produtos, de materiais de construção, que seja o que for. Cada vez que a economia está cada vez mais retraída,
as pessoas há cada vez mais insolvências, cada vez pessoas não podem pagar, é evidente que isso tudo se reflete na atividade económica dos clientes. Qual é o principal problema que eles antecipam no ano que vem? É precisamente esse, não é? É o facto de... A falta de trabalho. É porque nós temos falado muito nos últimos 2 anos, estou a dizer, não só do trabalho, mas a incapacidade, de facto, de receber o dinheiro pelos produtos que vendem, enfim, pelos serviços que prestam. Lá está. Para o advogado, o facto de existirem incumprimentos, só falando agora numa perspectiva dessa simplista, até à partida podia ser, não é bom, porque traz trabalho, mas dentro de um certo limiar, porque depois, passado o limiar de incumprimento, pode criar, digamos, uma situação de default do próprio cliente, não é? Que já não consegue lidar com esses incumprimentos. É evidente que em estruturas maiores ou clientes que ainda não se tenham reestruturado do ponto de vista laboral também é mais complicado. É bastante complicado. E deixa-me aqui ouvir no vosso caso, enfim, são 2 grandes sociedades, aliás, isto acaba por estar organizado. De um lado temos uma prática individual, próximo disso, de outra, 2 pessoas que trabalham em grandes sociedades. No vosso caso, qual é que vai ser o grande desafio no próximo ano? Tiago, começo por ti. Como é que olham para o próximo ano? Bem, de facto, e voltando um bocadinho também, fazendo a ligação com o que estavam a dizer, eu acho que há de facto um maior cuidado por parte dos clientes no contato. Clientes com os quais nós temos uma relação quase umbilical e que estavam permanentemente, nós notamos que agora há um cuidado com os custos e vêm com questões muito mais focadas a ter connosco. O cliente preocupa-se mais com o honorário que vai pagar, exatamente. A razão. Também do ponto de vista da faturação, internamente, a Abreu tem tido uma enorme preocupação com isso, desde o ano passado, o início do ano passado, que foi, de facto, criar um departamento especificamente criado para esses temas, para evitar faturações muito alargadas, muito cuidado, uma relação muito mais próxima com o cliente, para que haja também uma explicação muito mais detalhada de que tipo de trabalho é que estamos a fazer. E têm conseguido essa explicação neste momento de crise, isto é, acompanhar o cliente também num momento de dificuldade? Há muito a ideia, enfim, não sei se justa, de que nas grandes sociedades o acompanhamento do cliente em momentos de dificuldade, o próprio cliente não tem a proximidade que tem numa pequena sociedade. Eu acho que nós todos não vivemos sem os clientes e portanto, pelo menos, e julgo que não será o caso único, nós temos mais do que nunca o cuidado de estar ao lado do cliente e de lhe explicar o que é que ele está a pagar e porque é que está a pagar. E penso que agora, mais do que nunca, daí os efeitos positivos destas crises também, eu acho que veio também trazer ao de cima esta relação mais, clarificar esta relação com o cliente e eu penso que foi bastante interessante. Também do ponto de vista da faturação, no nosso caso pessoal, houve um cuidado enorme, porque de facto preocupa-nos essa situação do crédito fora do escritório. Muito trabalho e algum dinheiro fora. Claro. É, aliás, enfim, uma tendência geral no país. Francisco, no vosso caso, o próximo ano de 2012, qual é a grande preocupação que têm neste momento? Muitos mais. Eu queria dizer que nós temos uma característica que é aquela que eu sempre achei positiva, é de que somos um escritório com uma rede internacional, portanto, quando Portugal está um bocadinho mal, quer dizer, o Brasil está a crescer. E conseguem beneficiar no dia-a-dia, porque há muita ideia de que as sociedades que estão nessas redes internacionais é de facto que sim, que estão e que conseguem beneficiar, mas depois do ponto de vista prático, no dia-a-dia não é uma rede efetiva, não é formal. Chega muito trabalho por aí. Chega bastante trabalho internacional a estas sociedades, mas também do ponto de vista dos resultados da própria sociedade em termos globais, eles compensam-se uns aos outros. Portanto, para atravessar estes momentos de crise, parece-me isto relevante. O desafio, acho que é um desafio também para a advocacia, no fundo, que é o desafio de nós, acompanhando os clientes e percebendo que no momento de crise, se calhar não vamos ter os honorários que tínhamos há 5, 6 anos. Já sentiram esse corte, esse downsizing, essa natural... A maior exigência dos clientes. Incapacidade de cobrar tanto quanto se cobrou anos atrás. Eu penso que isso deve ser uma evidência, mas eu acho que, acima de tudo, há uma grande exigência. Ou seja, se nós justificarmos tudo plenamente, tudo é muito mais exigente para o advogado, para depois
a discussão de honorários. E, portanto, essa exigência também é boa para os advogados, ou seja, nós estamos a tornar-nos mais modernos, porque antigamente aquilo era um bocado tudo às três pancadas. E agora as coisas são mais... Contas marciais. E agora, portanto, isso promove a transparência. E, portanto, eu acho que o objetivo é manter um bom nível de qualidade dos serviços prestados. Eu já coloquei aqui esta pergunta e há esta dúvida em relação aos honorários, Francisco, que é se hoje em dia há muitos mais clientes a perguntarem à partida quanto é que isto vai custar. Claro que sim. Sim, Penso que sim. E a quererem fazer uma coisa que para nós é extremamente difícil e que eu acho que temos que tentar fugir ao máximo, que é orçamentos fechados. Então, sobretudo, às vezes, para processos judiciais, quanto é que me vai custar esta ação? É muito difícil. Quer dizer, se chegar a acordo em audiência de parte, não vai custar... Depois aí vale uma coisa que é a confiança entre o cliente e o advogado. Exatamente. E depois as grandes sociedades, pequenas sociedades, acabam por ser muito relevante. A minha pergunta Elas são feitas de pessoas. Mas esse é um ponto muito interessante. Há ou não uma grande diferença entre uma grande sociedade ou uma pequena sociedade? Nossa, eu, para mim, não senti absoluta diferença nenhuma. Porque e no seu caso, que trabalhou também numa sociedade, uma porque boutique? A grande sociedade é feita de pessoas e, portanto, depende da pessoa, do advogado. Eu, na minha prática pessoal, tento ter um contacto direto, diário, o que for necessário, como tinha anteriormente. Portanto, se houver essa confiança cliente-advogado, e não é só cliente, escritório de advogados, é cliente e advogado, A, B, C, que por acaso está organizado numa sociedade de advogados e que tem vantagens nisso e que tem algumas, seguramente terá algumas desvantagens. Portanto, eu acho que essa relação pessoal é fundamental e, portanto, essa confiança entre cliente e advogado, quando se mantém, quando não é quebrada, dos dois lados, atenção, é tudo muito mais fácil, desde a discussão de honorários, enfim, desde o trabalho corrente. Portanto, isso é sempre foi assim. Os clientes conseguem perceber as variáveis que compõem os honorários, isto é, se pagarmos mais X de custas judiciais, se nós tivermos mais advogados a trabalhar... Se estiverem discriminadas... Sim, mas eu tocava no ponto que o Francisco disse que é essencial, que é a confiança, e que eu acho que nem sempre é fácil num escritório grande conseguir ter esta proximidade. Não é impossível e é feita, e acho que se consegue. Eu, por exemplo, já a fazia e acho que o Francisco a fez, mas nem toda a gente, eu acho que consegue ter esta proximidade no cliente, que eu acho que é aquilo que eu noto mais diferença hoje em dia nos clientes é eles querem voltar, se calhar, a uma coisa que existia, não na geração antes da nossa, mas há muito tempo, que é a ter o seu advogado, que às vezes, num escritório maior, às vezes é mais difícil, porque o assunto A está aqui, o B passa para ali, o Y passa para ali. Especialização e tudo isso não é bem só especialização. Pois é, os dois lados da mesma moeda. Eu isso confesso que acho que é mesmo das pessoas, não é da sociedade. Eu confesso que acho que é assim. Porque pronto, se o advogado for... Repare, é que naqueles advogados também, à moda antiga, muitas vezes a advocacia, antigamente, um cliente entregava uma coisa ao advogado e o advogado, quer dizer, passava uns 2 meses a olhar para ela, depois passava outros 2 meses a pensar, e depois o cliente... Enfim, o mundo hoje em dia é muito mais rápido. Eu acho que e muito mais dinâmico, e estas grandes sociedades, com desvantagens que possam ter, criaram essa maior profissionalização na advocacia. Depois, o lado humano é de cada advogado. Numa sociedade que tem 80 advogados, é natural que existam pessoas com que nós não nos identificamos com todas e o cliente não se identifica com todas. Portanto, isso mas também certamente existem mais clientes do que numa pequena sociedade. Isso é impossível. Mas isso depende de como é que está estruturado, porque se houver uma estrutura de back-office e uma pessoa a falar com o advogado, é natural que às vezes quem está a tratar de muitos aspectos do processo não tem relação tão direta com o cliente. Mas acho que não podes ter E aí... Mas acho que tu não podes também ter 10 clientes, porque não, às tantas não tens nenhum. Acho que um advogado deve estar primordialmente, ou lidar primordialmente com 4, 5 clientes no dia-a-dia, porque senão... e esta é a grande dificuldade. Não, estou a dizer, não é, quer dizer, não é que não possa depois gerar, estou a dizer, aquela relação mais intensa deve ao máximo haver um responsável para cada cliente que vá dando a cara nos assuntos de princípio ao fim, porque senão se está tudo muito compartimentado... E o trabalho. A cara e o trabalho. É isso que muitas vezes quebra a confiança entre o advogado e o cliente, é que o cliente sente que o trabalho não foi feito e nem sequer foi analisado por aquela pessoa em quem tem confiança. Claro. Portanto, é isso que isso depende das pessoas. Muito bem, o tempo de facto voa. Nós habitualmente, em cada um dos programas, temos a apresentação de um livro que é feita pelo João Teves, diretor da revista Advocados. João, o livro de hoje... Bom, o livro de hoje de facto não é muito leve, mas é um livro que me impressionou bastante. É um livro que se chama The Guantanamo Lawyers. É organizado por Mark Dembo e Jonathan Hafed e que, no fundo, traz aqui mais de 100 depoimentos de advogados que litigaram
nos vários casos que envolvem os detidos em Guantánamo. Ao ponto, quer dizer, dessa comunidade que é composta por advogados de todas as proveniências dos Estados Unidos, de prática individual, de grandes sociedades, tinham até no fundo, fizeram uma ordem deles próprios, como uma Guantánamo Bar, não é? E é um livro, é impressionante. Sim, trabalho não é? não faltou. É impressionante, o trabalho não faltou, e de facto é uma pena que, passados estes anos todos, desde 2001, no princípio de 2002 chegou o primeiro detido. O presidente Obama disse que ia fechar num ano, ainda não conseguiu, ainda não fechou. Próximo ano. E, enfim, nesta altura natalícia, o que queria dizer é que estes advogados, com a sua determinação, a sua crença nos valores da justiça e do Estado de Direito, dão-nos a todos alguma esperança para o ano que alguma esperança. Temos mesmo que terminar, temos que chegar ao fim. Agradecer a todos a vossa participação e desejar em nome de toda a equipa um Santo Natal para todos. Nós regressamos na próxima semana com outro tema, outros protagonistas, mas teremos em prática o princípio de sempre: haverá novamente Direito a Falar.